Oi, gente, começando mais um Mano a Mano, onde a gente vai colocar aqui frente a frente dois times campeões da Liga dos Campeões, dois times espanhóis. A gente vai colocar aqui frente a frente o Barcelona, da temporada 2010-2011, campeão da Liga dos Campeões em cima do Manchester United, contra o Real Madrid da temporada 2016-2017, campeão da Liga dos Campeões em cima da Juventus, o Real Madrid emendando títulos ali de Liga dos Campeões, né? E aí a gente pegou esses dois times pra pegar o melhor time que o Messi atuou contra o melhor time que o Cristiano Ronaldo atuou. E aí a gente definiu, eu, Formiga, Vitor Sérgio e também a nossa produção, por votação, que esses são os times, os melhores times que esses dois atuaram. Então a gente vai começar, meninos, com os goleiros. Vamos de Vitor Valdez ou Keylor Navas, Vitor Sérgio Rodrigues? Então, a gente está pactuando aqui que é para lembrar, para usar como base o momento, a forma que eles estavam nos respectivos títulos. Em 2011, o Valdez estava num processo de evolução, estava melhorando, ainda tinha alguma insegurança. Acho que o Navas em 2017 leva essa com alguma sobra. Pra você, Formiga, Valdez ou Keylor Navas? Não, acho que é o Navas, e bem fácil até. E se fossem outros critérios, acho que dava Navas também. Assim, ele chega já bicampeão, sendo muito importante com defesas muito relevantes. Assim, o Valdez nunca foi uma peça nas caminhadas do Barcelona que você vai lembrar, poxa, aquela atuação ou aquela defesa vai ter uma aqui, outra acolá, mas assim, é muito pouco. O Navas, você tem claramente ele como uma peça fundamental naquele Real Madrid, mas o Valdez passa bem batido. Eu acho que em 2017, eu vou de Navas também, o Navas já era menos questionado. Acho que ele foi questionado em vários momentos até no Real Madrid. Acaba saindo, né, do clube depois, mas em 2017 acho que ele já chega como um goleiro que praticamente todo torcedor do Real Madrid confiava. E de fato ele passava essa confiança toda. Então vamos de Navas 3-0 pra cima do Valdez, que eu gostava muito, inclusive. Dani Alves ou Carvajal na lateral direita? Bruno Formiga. Aí eu vou de Dani Alves. A gente tá falando do melhor Barcelona do Guardiola pra mim, e que tinha o Daniel Alves como uma peça importante. O Dani Alves depois perdeu aquele posto, né, do grande assistente da vida do Messi. Ele já foi ultrapassado pelo Iniesta, já foi ultrapassado pelo Suárez, mas ele é um cara muito importante na trajetória daquele Barcelona, cumprindo funções, assim, com um passe muito ajustado. O Carvajal, de fato, nesse tricampeonato, ele viveu momentos fantásticos, mas assim, mesmo o melhor Carvajal, acho que não tem jogo com o melhor Daniel Alves, não. Pra você, Vessi, eu já vou dizer que o meu é Daniel Alves, tá? Então se você for, vai ser 3-0 Dani Alves, com tranquilidade? Vai ser 3-0 sem tranquilidade, tá? Porque Sem tranquilidade? Sem tranquilidade, porque o Daniel Alves de 2011 é o ápice do Daniel Alves, mas o Carvajal de 2017 é o ápice do Carvajal também, né? O Carvajal joga muito naquele mata-mata da Champions. O Carvajal joga muito aquela decisão, essa decisão que você falou contra a Juve foi em Cardiff. O Carvajal joga muita bola, mas assim, é muita coisa mesmo. Ele participa diretamente dos 2 gols do Cristiano Ronaldo, assim. O primeiro ele dá uma assistência, o segundo ele associa com o Modric pela direita. Ele jogou muito, assim. Então, é porque é o Daniel Alves e é o Daniel Alves do auge, naquele auge do Barcelona de 2011. Mas, assim, como diz o Alê sempre lá no Diplaco, o Alê Oliveira, eu acho que não é uma diferença de 3-0, embora eu tenha contribuído pro 3-0. Entendi. Essa é a final, aquela que depois tem um vídeo, né, do Zidane no intervalo falando muito pro Real jogar muito pelo lado direito, né? Exatamente. E curiosamente, ele faz isso tirando o Isco da direita e passando pro Isco para se associar com o Marcelo, né? Então é interessante, né? Ele manda fazer e ele tira o Isco e ganha o jogo ali também. Porque o Isco e o Marcelo juntos jogaram muito bem naquele segundo tempo. Verdade. Nos zagueiros aqui eu vou ter dificuldade pra votar, vou confessar pra vocês. Piquet e Varane. Formiga, você vai com quem? Cara, é uma disputa muito forte, né? Porque a gente tá falando de um Varane que muito cedo jogou muita bola. Que assim, o Piquet, ele participava, ele
estava numa estrutura de time em que o Piqué também ajudava a organizar a equipe na hora que o time sai, né? Passe muito bom, posicionamento muito forte. A gente está falando ali de um ano depois de um título mundial em que ele foi muito estável. O Piqué tem grandes jogos pelo Barcelona. E aí eu acho que vai pesar um pouco, o que para mim vai ser o bônus da diferença, é o conjunto da obra. Eu vou ficar com o Piqué, porque eu acho que naquele momento ali eles estavam bem iguais, mas o Piqué ele era um protagonista da sua zaga. O Varane eu acho que sempre teve meio que a sombra do Sérgio Ramos, apesar dele ter jogado uma barbaridade. Pra você, VS, Piqué ou Varane, eu acho as duas disputas pra mim de zagueiro não tá fácil. Quem você vai nessa? Então, você tem ali um Varane num nível excepcional e você tem um Piqué em 2011, assim, acho que é a melhor fase. Em 2011 tem muita gente na melhor fase, né, no Barcelona. Não é à toa que é essa situação assim. Então, eu vou botar no Piqué ali no desempate assim, porque ele faz mais coisas bem do que o Varane, né? Acho que ele tem uma saída de bola melhor que o Varane, ele pelo alto assim, ele foi mais eficiente na frente, mas eu vou botar no Piqué por causa disso, mas é bem complicado porque o Varane foi muito importante também e depois que parou de se machucar virou o grande zagueiro que a gente imaginava que ele seria e é. E a gente tá falando, o Formiga lembrou do Piqué 2011 ser um ano depois de vencer a Copa do Mundo, o Varane é um ano antes também de vencer uma Copa do Mundo, né, com a seleção francesa. Eu vou de Varane, acho que é mega equilibrado. Eu vou de Varane, assim, eu acho os dois muito zagueiros que jogam muito limpo, e eu valorizo isso. Os dois pra mim tem boa saída de bola. Acho que eu vou no Varane aqui só pra não ser um 3-0 na real, porque pra mim é absurdamente equilibrado. A disputa em alto nível. Ramos. Agora que você falou em jogo limpo vai complicar o critério Pois é, Puyol e Sérgio Ramos, nenhum deles joga limpo. E acho que os dois significam muito, são quase que bandeiras dos dois clubes, né? Então eu acho interessante aqui a gente definir com quem a gente vai. Eu vou começar a votação e eu vou de Puyol, porque eu acho que ele é mais bandeira do Barcelona, e é difícil dizer isso, né, mas eu acho que ele joga menos sujo do que o Sérgio Ramos, e isso vai ser um critério aqui pra mim. Eu vou de Puyol. Com quem você vai, Vitor Sérgio? Então, eu acho que se a questão do jogo sujo for critério, eu acho que o Sérgio Ramos ganha de lavada. Não me lembro do Puyol fazendo coisas tão de jogo sujo assim. É que ele dava entradas fortes, né? Eu acho que é isso. Não é jogo sujo, mas entradas fortes. O Sérgio Ramos eu acho que fica no limite ali da maldade, podemos dizer. Também acho. Assim. Mas eu vou votar pelo que eles jogavam em 2011 e 2017. Né? Não estou votando com a carreira. Inclusive fomos orientados aqui pela nossa rigorosa produção. Então não estou votando pela carreira, estou votando no que jogava em 2017, e em 2017 o Sérgio Ramos jogava mais que o Puyol de 2011. Formiga, desempate. Eu acho que não só em 2017 não, assim. Na vida. Se eu fizer a minha seleção dos melhores que eu vi, o Sérgio Ramos vai estar. É ele alguém. Acho que ele e Baresi, vai ser ele Maldini, sei lá. A gente tá falando de um cara que foi lateral. Calma. Se botar na minha, pra mim vai ser ele Baresi ou ele Maldini, ele e alguém. Mas o Sérgio Ramos vai estar lá. A gente tá falando de um cara que é muito seguro no 1 contra 1, ele sabe armar jogo, ele pode jogar de lateral, ele decide jogo, assim, ele é um zagueiro que te dá quase tudo. E ele te entrega também essa parada que é um pezinho tudo arriscado. Peraí, tudo que você falou aí serve pro Puyol também. Puyol jogou de lateral várias vezes, Puyol decidiu muito jogo, inclusive jogo grande. Então, sim. Assim, o Puyol decidiu menos vezes, jogou menos de lateral, foi menos decisivo, foi menos técnico, pra mim foi menos tudo. Do que, assim, em todos os aspectos. Menos técnico eu concordo, os outros eu não sei, mas enfim. Aqui não é pra dizer quem foi o melhor, né? Aqui é pra, assim, na carreira. É pra dizer mas na se época. Mas se a gente quiser elencar gols decisivos do Sérgio Ramos do Puyol, isso é fácil. A gente vai em vários sites aí, a gente vai ver o Sérgio Ramos tendo decidido, sei lá, 10, 15 jogos, o Puyol deve ter decidido uns 3. Assim, mas enfim, eu acho que é uma disputa de alto nível. Só que assim, o Puyol pra mim nunca foi nem o melhor zagueiro do Barcelona. Quanto mais na disputa com o Sérgio Ramos, que sempre foi o melhor zagueiro do Real Madrid pra mim, quando ele estava ali. Muito bem, então vamos de Sérgio Ramos
nessa Isso porque disputa eu na e o zaga. Formiga votamos no mesmo. Imagina se É. de votasse separado e a porrada ia comer. Exatamente. Vamos pra lateral. É eu acho que muito lateral- bom discordar do Formiga, né? Depende. Às vezes não é muito tão bom bom assim, discordar do Vitor Formiga. Sérgio. Tem vezes Não? que não é tão É. bom. Não. Essa aqui eu acho que vai ser 3-0, tá? Abidal e Marcelo. Foi um título ali super importante pro Abidal. Tava voltando de uma cirurgia, de uma retirada de um tumor e tal. Mas, Simbolismo, né? mas na comparação, pelo que jogam, e jogam nesta temporada os dois, vamos de Marcelo 3-0 ou a gente vai precisar... Alguém vai querer mudar o voto aí? Acho que não tem como, né, gente? Primeiro que o Abidal, assim, ele tava ali porque era o jeito de estar ali, né? O Marcelo, não. Ele domina a função há, sei lá, 11 anos, né? Enfim. Então, a presença do Puyol ali, do Abidal ali, era muito importante, inclusive, pro funcionamento do esquema, beleza? Beleza. Dito isto, vocês são mais jovens do que eu. Quando a TV a cabo chegou no Brasil, tinha alguns problemas na TV a cabo que eu não sei o que acontecia, que aí entrava uma mensagem assim, ó: por premência de tempos avançamos com a nossa programação. Eu não sei que raios queria dizer isso, mas elas estavam dizendo que estavam dizendo que ia entrar alguma coisa ali, que aí não entrou e eles pularam pro programa seguinte. Acho que é o caso aqui. Tá, entendi. Muito obrigada, Vitor Sérgio. Marcelo, então, vence o Abidal com tranquilidade. Aí, eu quero ver o que vocês vão fazer com Busquets e Casemiro. Esses tempos eu tive que fazer aí uma seleção da década. Difícil, hein? Esses tempos eu tive que fazer uma seleção da década. E eu fiquei muito na dúvida. Eu nem lembro em que eu votei, pra vocês terem uma ideia, entre Busquets e Casemiro, fazendo a minha própria seleção. Essa daí é a minha vida quando eu tenho que falar Marcos e Tafarel, sabia? Porque depois que eu votei da última vez, alguém me mandou um link e falou: porra, mas no VS Ranking tal você falou que era o Marcos. Eu falei: pô, cara, não queira exigir coerência da gente o tempo todo. Pô, não dá. A galera veio nesse- esculhambar a gente porque a gente escolheu o Marcos de 2002 e não o Tafarel de 94. Como... Vocês Pô, tiveram? Pô, então Sim, todo a mundo não gente tem apanhou votação. também. Esse daí não tem gabarito. Não pode. a gente foi esculhambado por uma parada que os argumentos estavam todos ali pra sustentar o porquê do Marcos. E assim, eu acho que foi bem sustentado. O cara também discordou, vai ver outra coisa. Ei, não. Você fica Olha o aqui, nosso discorda democrático Bruno Formiga. muito Não, bem. tá aí pra isso. Você tem 200 mil lives e canais pra ver na quarentena e tal. Pô, tá com ódio, vai ver outra coisa, pô. Vai ver Você tá vendo o Milagre da ô, Cela Vitor 7. Sérgio, como não é tão bom assim discordar do Formiga várias vezes? Às vezes não é. exatamente. Vai, Busquets ou Casemiro, Formiga? Decide, vota aí. Dá o seu primeiro argumento pra essa disputa. Busquets. Eu acho que assim, é muito mais raro ter Busquets do que Casemiros no futebol. Mais raro. O cara que joga com aquela velocidade, com aquela tomada de decisão, com aquela calma, fazendo um papel tão importante, sendo pressionado, mas é aquilo que eu já falei algumas vezes. Talvez o Busquets não desse certo no Real Madrid. Calma aí. Qual velocidade você tá falando? O Busquets. De pensamento? Ou Não, de velocidade dele física. Velocidade física. Rapaz, eu tô difícil pra ver a velocidade do Busquets também, mas tudo bem. Eu acabei de falar que é isso que eu tô querendo dizer. É difícil o cara jogar nesta velocidade, que é uma velocidade baixa. Entendi. tá. Agora entendi. Entendeu? Ele não é rápido. Rotação, né? Isso, entendi. ele joga numa rotação, o jogo gira de um jeito e ele gira em outro. E mesmo assim ele se sobressai e ele tem uma supremacia no seu papel por uma leitura, por uma tomada de decisão, por uma maturidade, por 500 mil coisas. Eu acho que ele é raríssimo dentro do futebol moderno, um cara desse, do que o Casemiro. Assim. Iguais ao Casemiro, eu acho que a gente vai ter alguns, talvez com menos eficiência, mas a gente vai ter alguns. Você tem primeiros homens ali que são fisicamente muito imponentes, com passe longo muito bom, enfim, alguns. Mas eu conheço poucos Busquets e vi pouquíssimos. Acho que ele está entre os melhores da história na função e eu nunca vi em seleção da história ou se discutir o Casemiro, por exemplo. Acho que nem na seleção do Real Madrid ele tá. O Busquets briga para estar na história do Barcelona, muito por esse 2011 aí. Não, mas eu não falei de seleção da história, tá? Só pra tu entender, eu falei de Não, seleção da tô só década. trazendo... Sim, Quem é que você vê igual o Casemiro ou melhor que o Casemiro hoje jogando no mundo? Não, hoje não. Acho que o Casemiro tem uma linhagem de produção, um cara que se impõe fisicamente. Você já vai ter tido em algum momento o Yaya Touré, o Vieira, o Rincon, uma porrada de gente que, beleza, Gilberto. esses caras, Gilberto, vários.
Mauro Gilberto Silva, Silva, né? lá atrás, Sim. o Gilberto Silva, Mauro Silva, Kanté. Agora quantos Busquets aí? Vamos tentar elencar. Eu acho que a gente não vai ter facilidade não, mas... Redondo, Mas é pouco, viu? Se a gente falar 5 aqui é muito, Falcão. de que a gente viu. A Vamos galera mais. o Vess é um pouquinho mais velho, o Formiga é um pouquinho mais velho que eu, o Vess é um pouquinho mais. A tua geração gosta muito do Redondo, né, o Vess? Muito. Muito. Eu vi o Redondo também. Tainá, o Redondo é um dos jogadores mais subestimados da história do futebol. O Redondo jogava pra cacete, assim, é muita coisa. É muita coisa. O Redondo seria 10, camisa 10 em quase todos os times brasileiros hoje. Ele tá na pela categoria técnica. craque. Mas teve uma jogava parada muito, que a gente já jogava falou muito. antes, que a gente já discutiu antes, que é assim, eu não sei, eu tenho quase certeza que o Casemiro naquele Barcelona ia ter dificuldade, eu acho, para fazer o que o Guardiola queria. E talvez o Busquets no Real Madrid 2017 também não ia jogar. Talvez não, certo. Certo. Então assim, são realidades Pra diferentes. fazer as coberturas que o Casemiro fazia, o Busquets ia chegar e falar, e com 10 minutos ele ia falar, professor, tira. Se é pra fazer isso, tira, pô. Não dá. É bom a gente É lembrar aqui que o Zidane, que ganha tudo com o Real Madrid, né? As 3 Ligas dos Campeões seguidas ali, ele fala que o Casemiro é o ponto de equilíbrio do time. É o cara que faz o time ter a capacidade que tinha ali pra jogar aquele futebol. Você vai de quem, Vitor Sérgio? Busquets ou Casemiro? Cara, então, vai ser mais um daqueles casos que vai ser 3-0, mas é um 3-0 injusto, né? Porque, tipo assim, a disputa do Casemiro 17, ela é muito boa, porque a temporada dele é espetacular, inclusive fazendo o gol do título, né? Esse jogo aí, Não, o gol do não título fala é do Casemiro, não fala Casemiro 17. Casemiro 17, por quê? Não, pula, vai. Só fala só Casemiro. Tá. Casemiro 17 dá uma queimada, né? O Casemiro, esse gol, essa final aí, o gol do título é do Casemiro. Aquela pancada de fora da área, né? É o gol do 2-1. Então ele jogou muito, mas pelo que falou o Formiga, o Busquets, ele era uma peça que dava vida, não sei se dava vida é muito exagerado, mas que ele fazia a engrenagem rodar muito bem. E o Busquets em 2011 jogou muita bola também. Então, nesse recorte, assim, eu tenho que votar no Busquets, mas com dor no coração, porque o Casemiro jogou muito. Eu acho que eu também vou de Busquets e vai ser esse 3-0 aí, mas eu acho que também tem muito aqui do que a gente gosta mais, de repente, de ver de futebol, né? Porque é isso, é quem a gente escolhe, quem nos agradou mais jogando futebol nesses anos. Em 2011 o Busquets, em 2017 o Casemiro. Mas para engrenagem funcionar, eu acho que os dois eram, eu não sei se igualmente necessários para as equipes, porque o Casemiro de fato era muito importante para esse time do Real Madrid e foi nas últimas temporadas, não só nessa 17 aí. Curiosamente, eu estava escrevendo um texto aqui exatamente sobre o Casemiro, sobre a história do Casemiro na Champions, e tem que lembrar, né? A principal mudança do Zidane quando assume em janeiro de 16 é efetivar o Casemiro em relação ao time do Rafa Benítez. Perfeito, e aí faz toda a diferença, né? Agora, eu acho essa disputa complicada, apesar de acho que sabia o voto de vocês e acho que também vai ser 3-0. Xavi e Toni Kroos, Vitor Sérgio. Não é Modric, não? Pode ser também, vocês preferem fazer essa troca? Eu acho que na boa ordem dos fatores não vai inverter o também produto. Acho. A ordem não vai mudar. Não é o Modric pela direita? É Modric pela direita e Kroos pela esquerda, não? Posso fazer aqui a alteração, vocês querem? Muda aí, embaralha, que vai dar 3-0 para o meio campo todinho. Eu também acho. Xavi e Modric, então, vai, Vitor Sérgio. Então, cara, eu acho que se fosse ao contrário, eu acho que daria até jogo, tá? Xavi e Kroos? Se fosse Xavi e Kroos, eu acho que daria até jogo, mas é o Xavi, né, cara? A gente tá falando do ápice do melhor time da geração, assim, da década, ou do século, provavelmente, né? Então, e aí você tem ali um ápice de Xavi e um ápice de Iniesta muito forte ali. Então então vamos de Xavi e o Xavi vence o Kroos e o Modric, né? Mas no caso vence o Modric, que a gente fez a alteração aqui. Xavi ou Modric ou Formiga, eu acho que eu não preciso te ouvir, vai ser Xavi, correto? Não, mas muita coisa, assim, muita coisa.
Mas o que é a história é tão louca, né? Que assim, ela premiou o Modric como o melhor do mundo, para você ver como senso de oportunidade, né? E o Xavi encerra a carreira sem ter um prêmio melhor do mundo. São coisas que não dá para entender. Então já emenda aí Iniesta e Toni Kroos. Iniesta também, assim, apesar do Kroos ser uma barbaridade. Aqui a gente tá falando do auge de um meio-campo que meio que mudou a maneira, ou pelo menos mostrou um norte de como se deveria jogar. Existe uma era daquele Barcelona que tem essa trinca de meio-campo como uma base. E uma base que também estava, em parte, na sua seleção, com um modelo muito parecido, de controle absoluto de meio-campo. A gente não está falando de meias que são goleadores, apesar do Xavi ter terminado a carreira até com mais gols que o Iniesta. Nessa campanha aí de 17, comparada com a de 11, Xavi e Iniesta, somados os dois, fizeram 3 gols, Kroos e Modric, 1. Então, assim, é pouco, mas eles participavam muito da engrenagem. E era toda hora nos pés de Xavi e Iniesta o jogo. O domínio que eles têm ali do Manchester na final passa muito por eles, assim. Eu acho que não tem comparação. Não consigo nem ter palavras para descrever a... Não dá. Iniesta ou Toni Kroos? Então, cara, eu entrei no exercício falando assim, eu vou fazer de tudo que for possível para votar no Toni Kroos. Contra o Iniesta. Que se você for ver, o Iniesta jogou muito bem naquele coisa, mas acho que o Xavi foi melhor em 2011 e tudo. Eu falei, cara, vou arrumar algum jeito. Não consegui. Não acredito, Vitor Sérgio. Não consegui, não dá, pô. Não dá pra fazer. O que o Iniesta joga no mata-mata antes da final, na final ele jogou bem, mas acho que, por exemplo, em 2015 ele jogou bem melhor, a final de 2015. Mas o que ele faz no mata-mata é um troço inacreditável, o que ele faz no mata-mata. Nos jogos ali contra o Arsenal, então não dá. Iniesta. Eu tentei votar no Kroos, não dá. Não dá. Lembrando que eu falei que o Iniesta fez acho que 1 gol só na campanha, 2. Minto, o Xavi fez 2, ele fez 1, mas ele deu 6 assistências, né? Ele foi o líder em passes para gol do Barcelona, então. Para tirar esse trio do Barcelona, E olha que o meio-campo do Real, na era do tricampeonato, esse meio-campo, esse tripé de Casemiro, Kroos e Modric, ele jogou num nível assim absurdo. Assim, muita coisa, mas o de 2011 do trio do Barcelona era difícil. Eu acho que é quase invencível esse trio do Barcelona. Vamos pros 3 da frente. Pedro ou Isco, Vitor Sérgio? Então, aí você tá falando aí, eles entraram em campo assim, né? A gente tem que lembrar, só para antes que comecem a xingar a gente nos coisas, entraram em campo assim, Barcelona, Pedro, Messi de falso 9 e Villa, Real, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Eles entraram em campo assim, que foi quando a gente pegou. Aí entre os dois, o Pedro ele estava iluminado naquela época, mas o Isco em 2017 jogou mais do que ele, especialmente no mata-mata. Então eu vou votar no Isco. Formiga, você vai empatar ou você vai de Isco também? Não, eu vou empatar porque o Isco jogou muito, assim, eu acho o Isco mais jogador, tá? Tem mais repertório, eu acho que a comparação de jogador, o Isco ele é mais jogador, mas o Guardiola, assim, rasga muito elogios ao Pedro e fala que, inclusive ele fazia o que o Guardiola queria muito mais do que o Villa, que é mais jogador, né? O Villa chegou a ser cornetado por companheiros porque às vezes ele quebrava a engrenagem. O Pedro, assim, ele respeitava muito a engrenagem. O Xavi chegou a esculhambar o Villa dizendo que o Villa não sabia correr certo e que dificultava o Xavi a jogar. Chegou a falar essa frase. E o Pedro é o contrário, né? O Pedro era um grande facilitador, um cara muito decisivo, até, assim, bem mais do que o Isco. Essa parte de 2009 e 2011... Sim, ele basicamente faz gol em todas as decisões, inclusive na de 2011, né? Ele abre o placar num gol que não é fácil, ele chapa no canto do próprio Van der Sar, um gol que não é óbvio. Eu acho que o Pedro jogou mais, inclusive a participação em números, né? A gente tá falando de um cara que era titular, um Isco que foi ganhando brecha, que foi... Se a gente pegar os números na temporada, o Pedro entregou o dobro do que entregou o Isco, então acho que Pedro jogou mais naquele mas ano. O Isco, ele é um dos melhores jogadores da final, sem dúvida. Jogou muito no mata-mata. Foi a cara nova daquele meio lá que ficava o Bale enchendo o saco, ficava o Lucas Vázquez sendo o Lucas Vázquez. Eu acho que, pra mim, o Pedro jogou mais. O Isco jogou mais. O Isco jogou mais. O Isco, acho que foi... Não sei se não foi o... É que o Bale jogou bem também, né, naquela final. Não, 17 não.
17 ano ele começa seguinte. no banco e entra só no final. O Bale decide é de 18. O Bale decide de 18. Isso aí. Que aí no o Bale lugar é do decisivo Isco de machucado, fato. né? Isso. No lugar do Isco machucado, que se machuca, não é isso? Eu acho o Isco mais jogador num total, assim, com mais possibilidades. Mas eu acho que o Pedro nessa época aí era mais decisivo do que o Isco foi em qualquer época, no fim das contas. Mesmo que eu acho o Isco mais jogador, eu acho que o Pedro foi mais decisivo nesse momento aí da vida do que o Isco na vida inteira dele jogando bola. Então aqui eu vou de Pedro. E aí vai dar Pedro, então 2-1. Se as pessoas estavam esperando que tivesse Messi e Cristiano Ronaldo, não terá Messi contra Cristiano Ronaldo no nosso mano a mano, tá? Justamente pelo que o Vitor Sérgio falou aqui, da forma que os três entraram em campo distribuídos. Então, por este motivo, como estavam fazendo funções diferentes, a gente não vai colocar aqui Messi contra Cristiano Ronaldo. Então agora é Messi contra Benzema. Eu não sei se a gente precisa votar, mas tudo bem, a gente tem que votar, né, Vitor Sérgio? Não precisa. Não precisa, tá? Não precisa, ô, Formiga? Não tem isso. Liga pro Benzema que ele vai votar no Messi, provavelmente. Mas, ó, só vamos pontuar aqui que o Benzema é bem importante, tá? Pra todos esses títulos aí do Real Madrid na sequência. Ele é importante, mas ele, por exemplo, chega em Cardiff de 2017 numa fase complicadinha, entendeu? Então, ele não viveu ali Acho que aquele negócio lá de seleção francesa, aqueles escândalos, talvez estivesse mexendo com a cabeça dele, porque exatamente nesse período ele viveu uma fase mais complicada dele no Real. Então aí, né, se já não fosse o Messi, se você invertesse, vamos supor assim, se você invertesse para dar jogo e botasse o Villa contra o Benzema, eu votaria no Villa, por exemplo, só para dar e aí com o Messi não entendi. Não dá nem para falar. E Villa e CR7, Formiga, né? Podemos passar também. Eu também acho que dá pra passar. O Villa jogou muito, mas não tem como, cara. A gente tá falando do cara que decidiu, assim, ele sai do Real Madrid e o Real Madrid para de ganhar. É bem sintomático, né? Então, não, e essa daí é a sequência dele de 5 gols no Bayern, 3 gols no Atlético, 2 gols na Juventus na final. O cara tinha até só pra você ter uma ideia, nos 8 primeiros jogos da Champions ele tinha 2 gols. 2. Nos 5 jogos finais, 2 de quartas, 2 de semi e na final ele fez 10 gols. Então acho que o voto tá dado aí, né? Tá resolvida a situação, né? Pelo amor de Deus. Então então a nossa seleção aqui, o nosso time do mano a mano, do melhor time que Cristiano Ronaldo jogou contra o melhor time que Messi jogou, e aí a gente tá falando do Barcelona de 2011 contra o Real Madrid de 2017, fica Navas no gol, Dani Alves, Piqué, Sérgio Ramos e Marcelo, Busquets, Xavi e Iniesta, Pedro, Messi e Cristiano Ronaldo. Pedro, Messi e Cristiano Ronaldo, olha, iam decidir bem. Tá bom, então acabou, meninos. Muito obrigada. Já? Acabou o nosso mano a mano. Muito obrigado. Beijo pra todo mundo. Curta, até compartilhe, semana que vem. Comente, dê ideia de novos mano a mano pra gente fazer aqui, pra vocês se divertirem e nos xingarem, que a gente sabe que é isso que acontece várias vezes, né? Eu acho que a gente pode fazer um mano a mano de vencedores do BBB. Olha, boa. Fica a dica. Se as pessoas soubessem o quanto a gente ficou falando de BBB antes de começar essa gravação, quase que não sai a gravação, porque a gente não tinha parado de falar de BBB. Tchau, beijo, até a próxima. Um abraço. É nóis. Um abraço, tchau.